Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês da minha faculdade, do curso que eu tô fazendo, o que eu tô achando, como tá sendo estudar em casa, que muita gente pediu pra eu gravar um vídeo sobre isso, contando um pouco mais. E aí lá atrás, assim que eu tinha começado a faculdade, eu fiz um Aqui Fala e contei um pouquinho pra vocês, mas agora eu tenho já um pouco mais de propriedade pra falar sobre, já que eu tô quase terminando o segundo semestre, então dá pra contar um pouco mais dessa experiência, principalmente de estar estudando em casa, no meio dessa pandemia, né? Então é isso, geralmente quando é um vídeo assim, mais casual mesmo, uma coisa mais conversando com vocês, eu não me arrumo, por isso que eu tô desse jeito aqui, né, meninas? Não passei nenhum corretivo nessas olheiras, mas bom, vamos lá. Se vocês me verem olhando aqui pro lado, é porque eu separei alguns pontos só pra eu não perder o foco, porque quem me acompanha nos vlogs sabe que eu falo muito que toda hora eu perco o foco, então isso aqui é pra me ajudar mesmo a manter o foco aqui no que eu tô falando. Bom, então vamos lá, pra quem caiu de paraquedas, eu sou a Natália, tenho 18 anos e atualmente estou fazendo publicidade e propaganda. Eu faço em uma universidade privada aqui em Brasília, a Universidade Católica de Brasília, tô gostando horrores, gostei muito mesmo. Eu ingressei lá com a nota do Enem e nisso eu consegui 50% de bolsa por causa da minha nota e é isso, tô gostando muito. Só que vamos então para o que aconteceu. Para quem viu meu vídeo de primeiro dia de aula, viu que a princípio eu não iria cursar publicidade e propaganda. Eu tentei antes entrar em outros dois cursos tecnólogos também na Católica, mas acabou que não fechou turma nem nada do tipo, então eu acabei não fazendo. Mas no final eu acabei entrando em publicidade, tô gostando demais, tô gostando das matérias, dos professores, de tudo. E os outros dois cursos que eu tentei entrar eram super parecidos, na verdade são coisas que a gente estuda na publicidade, porque o curso tecnólogo ele é um curso mais simples, né, um curso mais pensando no trabalho, assim, e geralmente quem faz são pessoas que ou já são graduados ou que querem realmente uma coisa mais rápida pra já trabalhar. Então, assim, o meu objetivo entrando nesses cursos seria me formar logo, porque eu sempre tive muita vontade de fazer faculdade no exterior. Mas acabou que isso não aconteceu, tô fazendo um curso bacharelado de 4 anos, mas de qualquer jeito, como eu falei, tô gostando muito. Então vamos para o curso. Eu entrei em publicidade agora, no começo de 2020, então minhas aulas começaram em março. Só que eu tive uma semana de aula e já começou a pandemia, aí começou a quarentena, fecharam tudo, então eu tive uma semana de aula presencial. Na verdade foi uma semana e meia, só que eu não conto muito porque no primeiro semestre eu não tinha aula na segunda-feira, então segunda-feira a minha grade era livre e eu não tinha aula, então minhas aulas começavam a partir de terça. Então eu tive aula na terça e na quarta, quando eu teria aula, foi uma palestra e depois na quinta a gente já não teve mais aula, já cancelaram tudo. Então teve até uma professora que a gente não chegou a conhecer. E aí na minha primeira semana de aula, a primeira pessoa que eu conheci a primeira professora, né, que eu conheci, foi a de Fundamentos da Publicidade, a Clarissa, e eu tenho aula com ela agora de novo no segundo semestre. Ela é uma professora incrível, perfeita, eu tô gostando muito, tanto que essa matéria do segundo semestre que eu tenho agora com ela foi uma matéria optativa que eu peguei, e eu peguei só porque era ela, e ela tinha comentado dessa matéria no primeiro semestre, e eu já fiquei super animada justamente porque eu gostei muito da professora. E aí na quarta-feira a gente tinha processos criativos, que era com o professor Alex, e ele também, gostei muito do jeito dele, era a matéria prática, todo semestre a gente tem pelo menos uma matéria prática, e essa era a matéria, e assim, essa foi a matéria que foi mais complicada, vamos dizer assim, no primeiro semestre, justamente porque a gente estava em casa, então era uma coisa nova pra todo mundo, tanto pra gente quanto pros professores, então a gente teve que se reinventar, teve que fazer os trabalhos em casa, então a gente teve que fazer gravação de vídeo em casa, edição, essas coisas, e tudo muito novo pra gente, tava entrando agora no curso, primeiro semestre, então assim, todo mundo perdido, ninguém conhecia ninguém, e tinha que já fazer as coisas. A gente também zero experiência, sabe, em editores, em coisas no computador e nenhum material também pra gente, né? Porque na universidade eles disponibilizam tudo pra gente. A gente vai no laboratório com os professores, tem os computadores, tem os programas já instalados, eles ensinam a gente a mexer. Então em casa realmente foi um desafio, mas no final acabou dando certo. O resultado dos trabalhos práticos foram muito legais. Então, assim, foi interessante, foi um pouco desafiador, mas foi muito bom. Na quinta a gente teve, na quinta era aula de textos e práticas digitais. Essa professora foi a única professora que a gente não chegou a conhecer presencialmente, porque na primeira semana de aula ela teve um problema, daí o professor de sexta de História da Comunicação substituiu ela, então o professor de sexta a gente viu ele 2 vezes.
E a de quinta a gente acabou não conhecendo, mas assim, mesmo virtual, eu gostei muito do jeito dela. É uma professora incrível também, com um currículo assim sensacional, sabe? Vasto. Ela, na verdade, eu acho que ela era formada em jornalismo, era uma matéria também que a gente tinha tanto com alunos de publicidade quanto alunos de jornalismo e letras também. Então, acho que no primeiro semestre foi a única matéria que a gente pegava com pessoas de outros cursos. As outras matérias era só gente de publicidade mesmo. E na sexta também, na verdade, não, era matéria de quinta e de sexta que a gente pegava com alunos de outras matérias. Justamente porque sexta era história da comunicação. Então, na matéria de sexta tinha alunos de todos os cursos de comunicação. Então, era publicidade, jornalismo e também design. Então, foi uma matéria bem introdutória mesmo, bem aquela coisa de história, muita leitura. Então, todas as matérias nesse semestre foram bem introdutórias e com muita leitura, muita coisa teórica mesmo. Só a matéria de quarta-feira, que era uma matéria prática, então não era tanta teoria, mas a gente chegou a ler um livro também. Então, assim, foi bem interessante. Eu realmente, nesse primeiro semestre, já gostei muito dos meus professores, gostei muito da proposta de conteúdo deles e gostei como eles conseguiram realmente se reinventar durante essa pandemia, porque, como eu disse, foi um desafio para todo mundo. Então, ainda bem, de cara já gostei de todo mundo, também gostei muito dos meus colegas de turma. Então, assim, a primeira impressão foi muito boa, que foi justamente eu não trancar o curso, né? Porque muita gente trancou, muita gente que entrou comigo trancou, justamente por estar sendo em casa, muitos pais perderam o emprego, né? Várias coisas assim. Então, muita gente trancou porque, enfim, não estava sendo bom pra pessoa. Assim que começaram as aulas online, eu me adaptei super rápido. Eu achei muito bom, na verdade, porque desde a época da escola eu sempre gostei muito de estudar sozinha. Mas depois foi ficando, assim, difícil, porque minha mãe começou a dar aula, minha irmã tem aula também, meu pai também trabalhando, então todo mundo em casa, então os horários estavam se chocando, ainda estão, né? Os horários estão se chocando um pouco, barulho, enfim, então é um pouco complicado. Mas tá indo. E agora no meu segundo semestre eu tenho as matérias de fotografia, que é a matéria prática, produção e design gráfico, que também é uma matéria prática, estética e comunicação em gênero, que é uma matéria optativa. Eu também tenho a matéria de iniciação à pesquisa científica. Todo semestre a gente pega uma matéria AD. A do primeiro semestre foi introdução ao ensino superior e essa agora é iniciação à pesquisa científica. Então, assim, eu sei que no momento todas as matérias estão sendo online, mas essas duas realmente são matérias à distância, então a gente não tem aula por vídeo com o professor, não é uma aula ao vivo, são fóruns pelo Moodle, vários textos pra gente ler, coisas pra discutir, filmes pra assistir, então é uma matéria realmente à distância. Porque, assim, a gente tá tendo aula online, mas a gente não tá tendo EAD, porque é diferente, né? Enfim, esses dois. Então, essas duas matérias realmente são à distância. Então é isso. Nesse semestre também eu gostei, assim, bastante dos meus professores. Também gostei muito das matérias. Fotografia e produção e design gráfico também estão sendo um desafio, assim como foi práticas profissionais, processos criativos no primeiro semestre, justamente por serem matérias práticas. Então foi o que eu falei. A gente não tem, né, o laboratório da faculdade, a gente não tem os computadores, não tem o professor presencialmente mostrando as coisas pra gente, então é um pouco mais complicado. Mas já no segundo semestre, como todo mundo já sabia que ia ser virtual, a gente já se programou, a universidade se programou, então a gente tá conseguindo adaptar algumas coisas. Por exemplo, todos os cursos da comunicação, né, a parte de comunicação da universidade decidiu que não voltaria às práticas presenciais, porque outros cursos, principalmente da área da saúde, eles voltaram com as práticas presenciais, mas o nosso eles decidiram que não voltariam. Então o que eles estão fazendo? Algumas coisas eles marcam presencialmente, por exemplo, se precisa fazer um ensaio de fotografia, se precisa usar o estúdio, você consegue marcar para usar lá na universidade, mas não é obrigatório, e eles também abriram o empréstimo das câmeras. Então, por exemplo, eu tenho a matéria de fotografia e a gente já tá no segundo trabalho prático. Então, você marca um dia, você vai lá na universidade, pega a câmera como se fosse um livro. Você pega emprestado, daí você só pode ficar 2 dias com a câmera, você consegue fazer seu trabalho, e aí depois você vai lá e devolve. Então, achei bem interessante isso que eles fizeram, justamente pra não meio que forçar a gente a voltar, porque a princípio eles estavam querendo dividir a turma em grupos, e aí todo mundo ia pra universidade uma semana sim, uma semana não, fazer os trabalhos práticos, mas eu achei essa ideia da câmera do empréstimo bem interessante, tá funcionando bem legal, então acho que funcionou bastante. E produção e design gráfico também, eu tenho um computador, meu computador não tá tão bom, mas eu tô conseguindo me virar,
Então a gente consegue acessar os programas, durante a aula o professor vai mostrando, ele espelha a tela do computador pra gente e vai mostrando as coisas que a gente tem que fazer. Só que foi o que eu falei, eu tenho computador, tem colegas meus de turma que não tem computador ou que o computador não tem espaço pra baixar os programas, que os programas são muito pesados. E eles não conseguem acompanhar, então eles têm que buscar outras alternativas ou adaptar o trabalho, enfim. Então, como eu falei, tá sendo desafiador o fato da gente ter que fazer essas matérias práticas em casa, principalmente por não ter o laboratório da faculdade. Mas estamos indo, né? Comunicação e gênero é a matéria que eu falei que eu tenho com a minha professora do primeiro semestre, a Clarice. É uma matéria optativa e, gente, é uma matéria sensacional, incrível. Acho que, assim, todo mundo deveria fazer essa matéria porque a gente discute assuntos muito importantes e muito atuais e muito, sabe, que precisam ser discutidos mesmo. Então, a gente fala muito sobre o feminismo. O que a gente mais tá falando nessa matéria atualmente é sobre o feminismo. Então, a gente estuda vários teóricos que falam sobre, a gente vê também a questão do feminismo negro, enfim, de gênero mesmo, sabe? A gente estuda todos os gêneros, a gente estuda a teoria queer, enfim, várias coisas nessa pegada, nesse sentido. Então é muito, muito, muito bom mesmo. A gente lê bastante, é uma matéria bem teórica, mas assim, muito bom mesmo. Iniciação à pesquisa científica é o que o nome já diz. Essas matérias EAD geralmente são bem chatinhas, na verdade. Muita coisa pra ler e tudo mais, fóruns pra participar. Mas estamos indo, né? Então, assim, como eu falei, eu tive uma primeira impressão muito boa. Então, eu acho que a primeira impressão é a que fica, né? Como todo mundo fala, a primeira impressão é a que fica. Então, eu continuo tendo uma impressão muito boa e cada vez mais eu me surpreendo com os professores e outros professores que eu ainda não tenho aula, que eu conheço, porque todos com currículos muito bons, e não só o currículo, mas com muita didática, sabe? Eles realmente sabem dar aula, têm jeito, são muito bons. Então, gostei demais, porque eu acho que não adianta também, né, você ter, tipo, um currículo enorme e você não saber dar aula. Mas, assim, eu realmente gostei muito, gostei das matérias, gostei dos conteúdos propostos. Em relação à prova, alguns professores meus estão aplicando prova e outros não. Geralmente das matérias práticas eles não aplicam. Por exemplo, no primeiro semestre eu tive prova de 2 matérias, que foi Fundamentos da Publicidade, Textos e Práticas Digitais. Então essas 2 matérias a gente teve prova. Mas Práticas Profissionais, Processos Criativos é a mesma matéria, tá? É que o nome dela é grande. Mas Processos Criativos a gente teve um trabalho prático, não teve prova. E Fundamentos não, História da Comunicação a gente também teve um seminário, então não foi prova. Justamente por estar sendo em casa, os professores sabem que muitos alunos conversam, trocam as respostas, enfim, então alguns preferiram não passar prova. Nesse segundo semestre eu tive prova de fotografia, mesmo sendo uma matéria prática, como o nome da matéria é Fotografia e Representação, mas é também uma introdução à fotografia, então a gente aprende muita coisa teórica também, a gente já tá fazendo trabalhos práticos, mas tem muita teoria. Então a gente teve prova, o professor fez uma prova toda aberta justamente pra não ter essa coisa de ficar compartilhando resposta e tudo mais. E também tivemos prova de estética e também de comunicação de gênero. A única matéria que a gente não teve prova esse semestre ainda, eu não sei se vamos ter, é produção e design gráfico, só que a gente tá fazendo vários trabalhos práticos e, se eu não me engano, a nota final vai ser a apresentação de um portfólio. Então a gente vai pegar todos os trabalhos práticos que a gente fez durante o semestre e vai montar o nosso portfólio pra já começar a ter um portfólio, porque é bem interessante, profissionais da área da comunicação, né, você ter o seu próprio portfólio quando você vai, enfim, fazer o estágio, entrar pro seu primeiro trabalho ou pra segundos, enfim, outros trabalhos que você for entrar, você apresentar o seu portfólio, né? Mostrar o trabalho que você já fez, a experiência que você tem, enfim. Então, achei isso muito legal também, o professor tá incentivando a gente a criar esse portfólio já no segundo semestre e pra ir adicionando nossas coisas durante todo esse processo, né, da faculdade. Então, assim, gente, esse meu professor é perfeito, juro. Ele é muito bom. Então é isso, tô gostando bastante. Como eu falei no começo, tava melhor, vamos dizer assim, aquele negócio que a gente achava que ia voltar, então ainda tava, não, beleza, são umas aulas aqui em casa, tranquilo, bom que dá pra descansar. Mas agora já começa a ficar mais desafiador, né? A gente já começa a ficar mais cansado dessa rotina de casa, de ficar em casa. E como eu falei também, de você não estar sozinho. Então você está com outras pessoas que também estão dando aula, também estão trabalhando em casa. Então é um pouco difícil às vezes, né? A gente se estressa aqui em casa e briga.
por causa disso, então a gente tem que se adaptar. Às vezes eu tô no quarto de estudos vendo aula e a Mirella também tá tendo aula na mesma hora e eu tenho que sair, ou ela tem que sair, ou ela tá assistindo aula lá e eu tenho que assistir aula no meu quarto, eu tenho que assistir aula em outro lugar. Então, às vezes também, por exemplo, a minha mãe não tem computador, então ela usa o meu pra dar aula. Aí, às vezes eu tenho que esperar ela terminar de dar aula pra eu conseguir acessar a minha aula no computador. Então tem muito esse choque também de horário, sabe? Mas estamos nos adaptando e acho que em breve, ano que vem, voltaremos. Como eu falei, o semestre já tá acabando, amém. Então, gente, falei um pouco pra vocês, né, das minhas matérias, tanto do primeiro semestre como no segundo semestre, como foi esse esquema dos professores, se eles aplicaram prova, se eles não aplicaram. E foi o que eu falei, que mesmo com todos esses desafios, mesmo sendo uma experiência diferente, não tá sendo ruim. Eu realmente me surpreendi com o curso, eu tô gostando muito. Como eu falei, gostei muito de todos os professores, de todas as matérias, então tá sendo um curso, assim, muito bom mesmo, que tô aprendendo demais. Então, é isso. A experiência da faculdade tá sendo uma experiência diferente. Acho que ainda não caiu a ficha, na verdade, que eu me formei, né, que eu saí do ensino médio justamente por estar estudando em casa, por estar tendo aula em casa, então ainda é meio esquisito, vamos dizer assim. Mas tô gostando muito, então é isso. Eu não sei se vocês queriam que eu falasse mais alguma coisa. Eu, real, já falei de todos os pontos que eu tinha anotado pra falar. Então, se vocês ficaram com alguma dúvida, se querem saber de mais alguma coisa, é só comentar aqui embaixo que eu respondo pra vocês, ou nos comentários, e dependendo da quantidade de perguntas, talvez eu pense em gravar um outro vídeo. Mas é isso por enquanto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês. E pra quem queria saber por curiosidade, pra quem, enfim, queria saber como tava sendo a minha experiência mesmo, espero que vocês tenham gostado. Então é isso, deixem um like aqui, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Beijo!